Olá! Tá na hora de conversar e tomar aquele cafezinho fresquinho comigo, Mariela Parolini, e com os meus convidados. Hoje nós vamos falar sobre associativismo, com o presidente da Federaminas, Emílio Parolini, e o vice-presidente, Valmir Rodrigues. Então, vamos tomar um café? Como promover e fomentar o associativismo entre os empresários de pequeno e médio porte? Como comunicar essa ideia de forma eficaz? É isso que nós vamos saber com Emílio Parolini e Valmir Rodrigues, presidente e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Mas para iniciar a nossa conversa, claro, sempre um bom café. E quem prepara para a gente hoje é o barista Pedro Henrique Silva, da Minas State Coffee Group. Tudo bem, Pedro? Tudo Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu acho tão charmosinho isso. Eu ainda comentei com você, meu filho toda manhã faz o café para ele desse jeito. Sim. Esse método, o que ele traz no sabor do café de diferente? Então, na verdade, a gente escolheu esse método hoje para o preparo justamente por buscar a nossa raiz, a raiz de Minas Gerais. Então, é um método bem charmoso. mineiro, né? Sim, é um método bem charmoso e que é hoje o mais servido na maioria das casas de milhares de pessoas hoje. E qual que é o grão que você trouxe para a gente hoje? Então, hoje a gente trouxe esse café aqui, é um café descafeinado. A gente é representante exclusivo deles aqui no Brasil. E é um método que, gostoso. sim, é um método que ele consiste no processo de descafeinação sem utilização de químicas ou aditivos. Eu nunca tomei café descafeinado, vai ser a primeira vez. Sim, tenho certeza que você não vai se arrepender. É um café muito saboroso justamente pelo processo sem química. Ele mantém qualidade e sabor do café na xícara, então é um café muito saboroso. Agora me conta um pouquinho, a Minas State, onde que ela fica? Você só distribui em café, não é isso? Isso. A Minas State é uma torrefação e exportação de cafés especiais aqui em Belo Horizonte, fica localizada no bairro Santa Cruz. E ela surgiu justamente com o intuito de beneficiar os cafés de alta qualidade que a gente tem no Brasil. Há 25 anos a gente começou nesse processo de, primeiramente, exportação e hoje a gente fornece aqui no mercado interno para cafeterias e torrefações também os microlotes selecionados. E teve um alemão que foi descobrir isso, se encantou e trouxe isso pra gente. É uma paixão que encanta muitas pessoas hoje, né? O café é um mundo bem agradável, muito interessante e que apaixona cada dia mais pessoas, né? A gente vai levar tudo ou eu posso levar só a xícara? Pode levar só a xícara. Então, me dá licença que eu vou pegar aqui e já servir os nossos convidados. Me ajuda? Obrigada. Valmir e Emílio, muito obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada, Pedro. Muito obrigada por terem vindo tomar um café aqui hoje comigo, porque café sempre é bom. Valmir foi eleito agora recentemente para a próxima gestão da Federaminas como presidente. Emílio, que hoje é presidente, vai para a vice-presidência. Mas eu queria que vocês contassem um pouco do que vocês observam que o associativismo tem crescido e a maneira como a Federaminas hoje descobriu que essa conversa com o empresário de micro e pequena empresa faz a diferença. E uma coisa que você diz muito, né, Emílio? É a vez desse empresário. Antes de mais nada, é um privilégio, né, participar de um programa com você, tomar um café especial. Né? Para quem não sabe, Emílio é meu marido. Mas parabéns por todo o trabalho que você tem feito aí. Obrigada. O associativismo é uma coisa diferente, tá no DNA de poucas pessoas. Ele não é abrangente, porque para você mexer no associativismo, você trabalhar com associativismo, esses empresários de micro, pequena e média empresa, ele é diferenciado. Então, hoje, para começar, o presidente de uma associação comercial e toda a sua diretoria é um trabalho voluntário. A gente não recebe nada por isso. Sim. Então, a gente faz porque nós acreditamos, nós temos a objetividade de mostrar essa representatividade para esse grupo de empresários. E a Federaminas é uma entidade que ela representa a parte, não só é a associação comercial, empresarial, turismo, serviços e agronegócio. Então, ela é bem abrangente. E para várias cidades do interior de Minas, ela se corresponde ao quarto poder da cidade.
em função da representatividade. E nós representamos hoje a Federaminas mais de 300 associações comerciais, mais de 300 municípios, né? Então, é um privilégio para mim estar à frente dessa entidade e levar o associativismo para toda a nossa Minas Gerais. Emílio, você sempre fala que hoje é a vez do empresário. O empresário hoje mostrou e mudou muita coisa com essa eleição. O que você observa que a comunicação do empresário modificou para que ele assumisse esse papel hoje? O que foi até uma necessidade que levou ele a participar do processo político. Não na política, mas no processo político. E o ano passado nós tivemos um ótimo exemplo disso, foi a eleição do nosso governador, né, e do nosso presidente também, porque se a gente for verificar, quem fez toda essa diferença foi a parte empresarial, foi a classe empresarial. Então, essa comunicação, a partir do momento que o empresário saiu, e eu não vou falar zona de conforto, mas assim, ele saiu, fez esse movimento de participar desse processo político, e nós deixamos sim de reclamar, as coisas começaram a fazer mudança, começaram a aparecer algo diferente. Essa comunicação empresarial de entrar no processo político. E eu tenho certeza que para o próximo ano, essa comunicação vai continuar e vai ser de uma maneira mais agressiva no bom sentido, porque nós vamos pensar no desenvolvimento local, onde nós estaremos elegendo nossos vereadores e os prefeitos, porque tudo acontece no município. Então vamos pegar um exemplo, né? Belo Horizonte não vai pensar, a capital Belo Horizonte não vai pensar para a cidade de Ibiá e consequentemente Brasília não vai pensar por Ibiá. É o pessoal de Ibiá que vai pensar no desenvolvimento local. E que sabe das suas próprias necessidades, né? Justamente. Valmir, e você? O que você pensa para 2020? Como que você imaginou essa comunicação tanto da Federaminas com as associações comerciais, as ACS, e essa via de mão dupla, né? De lá para cá, de cá para lá, o que você tem pensado para a partir de 2020, aí por mais 6 anos, com certeza? Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Mariela. Eu que agradeço. Estou realmente muito feliz de estar aqui participando desse café e está muito bom. Está gostoso, né? Muito bom. Bom, eu vejo que o ser empresário no Brasil hoje, o empreendedorismo, ele nasce muito pela necessidade e não pelo planejamento. E quando a gente empreende por necessidade, a gente deixa de ter algumas características, culturas ou outros adjetivos aí que seriam interessantes para a nossa vida no dia a dia dos negócios. A comunicação é uma delas. E quando eu não tenho esse preparo, eu vou empreendendo e vou empreendendo. A maioria dos negócios é assim. A maioria dos negócios eu empreendo e depois passo de pai para filho, e não observo alguns pontos que talvez, se eu tivesse observado, embora meu negócio esteja dando certo, eu estaria muito à frente. Então, eu vejo que o associativismo ele vem para justamente entrar nesse desejo que, embora é um desejo que eu não aparento ter, ele está ainda meio que enrustido, mas quando eu deixo o associativismo entrar, isso começa a aparecer. Eu começo a discutir com outro colega empresário e começo a perceber que todos nós temos as mesmas dores, as mesmas necessidades. E ali a gente começa a buscar essas respostas. E aí é onde a federação entra como facilitadora. Sim. Ela entra fazendo um trabalho junto às associações comerciais para que tudo isso chegue de fato ao empreendedor, aquele que gera emprego, ao pequeno, que está tão necessitado desse associativismo puro, desse associativismo com vontade, ajudar com que ele cresça e se desenvolva economicamente. Você e o Emílio, por isso essa boa dobradinha que vocês fizeram, né? Presidente e vice, agora vice e presidente. Você, o Emílio como um administrador de empresas, você como contador, os dois como empresários, vocês têm a real dimensão das necessidades do empresário, vocês falam a mesma língua do empresário, vocês não estão ali porque vocês almejam uma outra coisa, vocês estão ali realmente por um valor, por um propósito que vocês têm. E isso traz para a federação uma linguagem diferenciada. O que eu observo é que as associações comerciais, elas começam a entender essa linguagem que vocês trazem
e modificam como elas se comunicam com vocês. E elas aceitam a questão do associativismo não como, ali tem um grupo de pessoas que é uma panelinha e aquela panelinha ali faz coisas só para ela. Não, vocês estão realmente preocupados com o grupo. Estou errada? Sim, e só um exemplo aqui, que aconteceu agora na gestão do presidente. O legislador, quando ele pensa em algo, ele pensa na arrecadação, ele pensa em trazer recursos para os cofres públicos. Mas ele pensa do modo dele, ele não está, a maioria dos legisladores não foram empresários, não tiveram experiência lá na ponta. E a federação, aqui agora no mandato do presidente Emílio mesmo, nós, através do nosso comitê jurídico e sabendo a necessidade e as dores dos associados, nós recorremos ao governo e algumas leis foram alteradas. Sabendo conversar com o governo. Sim. Porque tem essa ponta, né? Você tem que saber como falar com o governo, você tem que saber como falar com o empresário. Só que a gente vai voltar daqui a pouco, porque o nosso tempo do primeiro bloco já foi e a gente volta rapidinho. Espera aí que essa conversa boa continua. Estamos de volta batendo um papo sobre associativismo com o presidente da Federaminas, Emílio Parolini, e o vice-presidente Valmir Rodrigues, que a partir de 2020 assume a presidência da Federaminas. Continuamos com esse bate-papo e o café que o Pedro fez pra gente. Pedro, eu nunca tinha tomado café descafeinado e gostei. Muito gostoso, viu? Uma delícia. E esse outro aqui, qual que é? Sim, esse daqui é uma origem do Cerrado Mineiro. A nossa torrefação e exportação, a gente focou basicamente em origens mineiras. Ah, tá. Então, esse daqui é uma origem do Cerrado Mineiro. É uma das 5 origens que a gente trabalha com outras origens da região, como sul de Minas e matas de Minas também, e todos eles de cafés especiais, principalmente focados em cafeterias, aqui no mercado interno e também para exportação. Me diz uma coisa, quem quiser achar vocês, qual a rede social? Então, Instagram a gente não tem. Tudo bem, site qual é? Isso, é www.minasestatecoffee.com.br. E ali tem todas as variedades, quem quiser comprar de vocês, está tudo ali, todas as informações. Sim, tem lá todas as informações para poder fazer aquisição. Se quiser também conhecer a nossa torrefação, fique à vontade, fica localizado. Você pode ter certeza que eu vou lá. E já fiquei sabendo que a Bárbara, que dirige aqui o programa, está querendo ir junto. Que então bom. A gente vai combinar. Sinta-se à vontade. Muito obrigada, viu, Pedro? Obrigado. Agora, a gente terminou o outro bloco dizendo sobre a importância da comunicação também com o governo. A Federaminas, a federação ela tem esse viés, que além de conversar com as associações comerciais, ser o porta-voz com o governo. Mariela, só para a gente reforçar isso aqui, quando nós estamos falando de comunicação, e uma coisa que afeta muito nós empresários é a comunicação escrita de uma legislação, tá? Veja bem, né? Hoje são vários técnicos, né, Valmir? Que o pessoal os técnicos fazem as leis, mas não vivenciam aquilo que realmente nós estamos nas nossas empresas. Então, ele quer simplesmente penalizar, muitas das vezes, o empresário. Essa linguagem ela é muito importante. E dentro dessa articulação que nós estamos vivendo hoje, proporcionando todo esse trabalho de, principalmente, né, tanto o nosso jurídico, e que o Valmir é muito experiente nessa parte tributária. Permite isso, e nós tivemos com o governo, né, justamente dialogando, para facilitar. Nós estamos no momento agora da simplificação. A partir do momento, né, não precisa de criar impostos. Se o governo, a partir do momento, simplificar a sua linguagem, né, a sua linguagem tributária, realmente vai facilitar muito a vida dos nossos empresários e também dos nossos contadores. Uma brincadeira que eu faço sempre é o seguinte: imagine você, dono de uma loja, se você complicar para o seu cliente a forma com que você vai dizer a ele como ele deve te pagar, como o governo complica, dificilmente o seu cliente vai te pagar. Então, por exemplo, o PIS/COFINS, ele vence no último dia útil do segundo decênio do mês subsequente do fato gerador. Toda vez você fala diz isso. a lei. Então, olha, eu estou dificultando a linguagem para o cara entender quando ele deve me pagar. Traduz, isso significa o quê? Por volta do dia 19, 20. Seria mais fácil? Sim,
Muito mais fácil. E imagina, no vencimento do tributo eu complico, imagina as outras coisas. E vocês vêm com essa linguagem? A Federaminas hoje tem não é o comitê tributário, é o Conselho Tributário. E vocês conseguiram, junto ao governo, ter muita voz. Vocês conseguiram ocupar cadeiras em vários, principalmente nessa questão tributária, né, Emílio? Eu acho que isso foi uma conquista muito positiva para nós, Federaminas. Porque até então a gente não tinha esse conhecimento. Agora, por que nós criamos esse conselho e hoje ele é referência perante até as outras entidades? É justamente da necessidade nossa dos empresários. Como o papel da Federaminas é representar a parte empresarial, né? Então nós conseguimos levar e formar esse conselho. Então foi super positivo para nós e está tendo um ótimo resultado para nós e também para a parte empresarial e para a parte do governo também, que eles estão ganhando com isso. Essa linguagem próxima à nossa linguagem, proporcionando para que eles falam e escrevam a linguagem correta. Quando a Federaminas, através do presidente Emílio, começou a discutir simplificação, ninguém falava de simplificação, falava em redução. Hoje, todos os governos... Redução de impostos. Hoje todos falam em simplificação e enxergar e visualizar que esse é o caminho para facilitar a vida do empresário. O custo do Brasil hoje para pagar imposto é muito alto. Você vem com uma nova proposta na sua gestão, que é o associativismo 4.0. Nós sabemos que tem a indústria 4.0, que é falada todo o tempo. O que você enxergou nesse associativismo 4.0 para fazer essa transformação, Valmir? Quando eu comecei a estudar a Revolução Industrial 4.0, o que me chamou muita atenção, além da tecnologia, foi uma ruptura em alguns pontos, principalmente na produção de escala. A Revolução Industrial 1, 2 e 3, ela priorizou muito a produção de escala. A 4.0, ela veio valorizar o pequeno industrial. É aquele cara que desenvolve um produto específico para você. E nós, enquanto consumidores, estamos cada vez mais exigentes quanto a isso. Então, se eu calço 38, o Emílio calça 38, o nosso pé tem formato diferente. Então, a indústria vem com a proposta de produzir um sapato específico para o meu pé. Quando eu pego isso e começo a levar para o mundo do associativismo, eu percebo que nós precisamos, junto com essa classe empresarial que tanto necessita de informação e conhecimento, desenvolver e identificar a necessidade de cada um. A partir do momento que eu consigo identificar a necessidade de cada um no mundo empresarial, eu posso, por exemplo, levar para um grupo de startup. Olha aqui, eu tenho um desejo, uma necessidade para esse grupo de empresários. Você já vai com a dor pronta. Eu já vou com a dor e próximo de encontrar a solução através das startups. Então, essa é a ideia, é mudar um pouco o conceito das coisas. Por exemplo, a pessoa, quando ela olha para uma associação comercial, ela fala, eu não vou ser associado não, ela não tem nada para me oferecer. Então, vamos mudar isso. Eu vou para a associação comercial não porque ela tem algo a me oferecer, eu vou porque eu vou buscar algo que eu necessito. E ela vai ser a facilitadora disso. E aí a comunicação, então, ela é associação com o empresário. Com o empresário. E aí depois isso vem para a federação, que consequentemente vai para a confederação. Então você começa a fazer uma trajetória que faz sentido. Sim. Você traz uma necessidade que realmente é uma necessidade. Eu ia falar uma coisa estranha aqui, uma necessidade necessária. Uma necessidade que realmente do que faz falta. E não simplesmente levar um produto, porque muitas vezes a pessoa, para que eu vou para uma associação comercial? Que tipo de produto ela me oferece? Essa comunicação ela tem que ser eficiente. E você, com o associativismo 4.0, você vai buscar essa linguagem. Estou errada? Perfeito. Eu vou buscar, em conjunto, nós vamos fazer um trabalho junto com as associações comerciais e do empresário para que o produto, quando chegar até ele, vai chegar para atender uma necessidade específica. E aí eu sou assertivo. Aí eu melhoro a vida das pessoas quanto empresário. Aí eu gero emprego, eu gero riqueza, eu gero divisas. Isso que a Federaminas vai trabalhar fortemente e eu tenho certeza que nós vamos mudar a vida, principalmente dos pequenos. Você fala, aí eu vou retomar, você fala que o empreendedor, ele muitas vezes vai pela necessidade. E como o dia a dia vai embrulhando aquilo,
não me preocupo com mais nada, a não ser pagar as minhas contas e ter algo para minha subsistência e da minha família. Quando a associação comercial muda a forma de comunicar com esse empresário, mostrando que ele pode crescer, que ele tem alguém para ajudar, isso faz a grande diferença. E aí eu entro em 2 pontos de 2 produtos que eu gosto muito, que é o empreender, que você trabalha com o núcleo setorial, e quando você trabalha com o pró-município. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do empreender e como essa comunicação dos núcleos setoriais, eles fazem a diferença, e se der tempo a gente fala do pró-município. Então, o empreender assim, é um projeto muito importante, é um projeto que você consegue agregar pessoas do mesmo setor, seja no setor de panificação, seja no setor de sacoleiras, seja no setor de supermercadista. Por isso chama núcleo setorial. Núcleo setorial. Então, você consegue trabalhar, procurar todas as soluções que esse grupo tem desse determinado segmento em benefício do grupo. A gente brinca muito que a única coisa que não pode falar lá é questão de preço. Porque cada empresário coloca o preço no seu produto e vai diferenciar na prestação de serviço. Só um parênteses aqui, Emílio, desculpa te interromper, mas o que eu considero fantástico são pessoas do mesmo segmento que não se veem como... Não tem a concorrência, são concorrentes... Mas ali eles estão numa comunicação que vai agregar um ao outro. Perfeitamente, é justamente isso. Esse é o papel, esse é o projeto Empreender, que justamente facilita a vida do empresário. Seja ele um empresário da micro, pequena ou da média empresa. Ok. Eu gosto muito de exemplos do dia a dia, né? É o famoso pulo do gato. Você vai ensinar tudo e tem as estratégias Cada um faz o seu. Cada um faz a sua. Mas você está ali com um grupo crescendo, dependendo do setor, pode criar um centro de distribuição, por exemplo, todo mundo pode comprar junto. Então, a comunicação ela vai acontecer, porque se você está com um grupo que é semelhante ao seu, você começa a conversar entendendo que as ideias agregam e não são concorrentes. Todo mundo cresce. O objetivo é esse, é justamente isso. Esse que é um projeto que vem agregar a necessidade da pessoa. Por isso que a gente fala o seguinte, a importância. Qual que é a importância hoje de um empresário participar de uma entidade? Ele sozinho, ele não é nada. Então, não é que ele não é nada. Ele pode ser mais numa entidade. Ele estando juntos somos mais fortes. Tem aquela outra frase, sozinho eu vou mais rápido, junto eu vou mais longe. Então, esse é um dos produtos, é um dos projetos que as associações comerciais têm para levar aos seus associados. E aqui me permite um espaço, agora vamos falar do pró-município, que é um produto, que é um projeto que eu acredito muito. Nós temos 2 minutos, mas pode falar. Então, o pró-município é um projeto voltado para a parte, justamente para o desenvolvimento local, onde as entidades de classe, o poder público e a sociedade civil se unem em benefício próprio, em benefício do local. Cidade. Ou seja, você vai colocar as cabeças pensantes do município, pensando o que seria da cidade, os projetos daqui 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. É um planejamento que você faz em parceria com o governo local. Quem ganha com isso é toda a comunidade. Esse projeto, quem quiser ter mais acesso, clique no nosso site da Federaminas, temos todas as informações que é de extrema importância para o desenvolvimento local. Eu sei que o Valmir vai dar continuidade, né? Vai buscar dar continuidade ao pró-município. Hoje são quantas cidades que tem um pró-município, Emílio? Hoje nós estamos implementados em 16. Mas vamos pegar o exemplo de Belo Oriente, que eu acompanho com você. Nós temos 1 minuto, mas ainda dá para a gente falar. Belo Oriente, eu gosto de citar o que o Edinho, que é o presidente da Associação Comercial, te mostrou daquela comunidade quilombola. Faz rosca quitanda. Quanto que ela vendia para a prefeitura? A própria comunidade, né, vendia para a prefeitura algo em torno de R$40 mil por ano, ou seja, um valor insignificante. Com a implantação do pró-município, esse valor, esse ano, está chegando numa cifra de R$600 mil. E a expectativa para 2020 que chega a 1 milhão. Ou seja, de uma maneira organizada, a sociedade civil, a entidade de classe e o poder público empenharam naquela comunidade. E assim as coisas estão acontecendo, de uma maneira tranquila, com custo baixo e com resultado super positivo para o município. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir comunicar da forma correta, né, Valmir? Porque senão não vai... Você pode ter excelentes ideias, você pode colocar tudo no papel, mas se você não souber a maneira como você comunica aquilo para quem está junto, aquilo vai ficar no papel. Aquilo não vai para lugar nenhum.
Você me perguntou sobre a continuidade. Eu vou citar Nelson Mandela, né? Ele falava o seguinte, que quando eu conquisto uma montanha, eu descubro que existem outras a serem conquistadas. E eu vim junto com o presidente Emílio conquistando montanhas. E agora nós sabemos que existem outras a ser conquistadas. Então essa montanha que nós já conquistamos, nós vamos permanecer com ela, porque nós sabemos que é bom, sabemos que dá resultado. E vamos em busca de outras montanhas. Se em tudo as pessoas entendessem que cada um coloca o seu tijolinho e essa comunicação ela é uma continuidade, a gente teria melhores resultados, talvez em mais esferas além do associativismo. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui, de verdade. Desejo, Valmir, todo o sucesso do mundo para você, muitas bênçãos de Deus. Emílio, a gente está junto. E não esqueça, o caminho mais curto para o sucesso é o associativismo. Com certeza, e que as pessoas conheçam mais o associativismo, né? Na próxima terça-feira a gente se encontra para mais um café e eu estou te esperando.